partir de agora, você acompanha os principais destaques do site Imediato. Está entrando no ar. Resumo 24 horas. Muito bom dia, amanhã de terça-feira, 7 de janeiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Resumo 24 horas. Eu me chamo Heloísa Lima. Vou trazer as principais notícias das últimas 24 horas. Desde já, um bom dia. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando, estamos aqui dando as principais notícias do site Imediato e já te convido também a acessar nosso site, siteimediatoonline.com. Lá você vai ler todas as matérias completas, tanto de transmissões que são feitas durante o dia, ou de qualquer outra notícia da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Lá você se mantém muito bem informado de tudo que está acontecendo, de tudo que está rolando. Quer mandar a sua solicitação de reportagem, fazer a sua denúncia, mandar o seu vídeo? Manda para o WhatsApp 993110060. 993110060 é o WhatsApp do site Imediato. E você também pode mandar aqui pra gente na rádio ZLZN 994858526. 994858526. Vamos ter o maior prazer em receber a sua mensagem, a sua denúncia e assim tentar atender o seu pedido. São muitos pedidos, são muitas mensagens, então talvez por isso às vezes demora, a gente possa demorar a responder, mas calma que nós vamos chegar até você. O site Imediato tem os repórteres que ficam nas ruas de 7 a 1 hora da madrugada, então são muitas transmissões, são muitas lives, são muitas notícias que nós trazemos para você durante o dia e assim você se mantém atualizado. E vamos fazer o seguinte, já pega teu cafezinho, fica aqui comigo que nós vamos falar a respeito de alguns destaques do site Imediato. E para você, mamãe, que vai precisar colocar o seu filho na creche, saiba que as inscrições já começaram no dia de ontem, tá bom? Então, presta atenção. Vai no site imediatoonline.com. Se o seu bebê tem de 1 a 3 anos de idade, saiba que você pode cadastrá-lo, né, para poder colocar o seu neném aí na creche. Então você acessa o site, aí você pode ler toda a matéria completa, saber como fazer direitinho, qual é o passo a passo para você colocar o seu bebê no maternal. E é difícil, né, gente? Tem muita gente que fica em busca de vagas, então não perde tempo, corre atrás, porque isso é bom até para o desenvolvimento também do seu filho. Temos também vou dar outro destaque aqui, que é bem rapidinho, que é para você, apostador. Quer fazer mais uma aposta, tentar a sorte? Saiba que a Mega Sena está com um prêmio acumulado de 8 milhões de reais. 8 milhões e meio, gente. É muita grana, hein? Já pensou, Anderson, você com 8 milhões e meio? Bom dia primeiro, né? Bom dia aos nossos internautas. Eu com 8 milhões. Nossa. Ficaria em Manaus? Claro que não. Bom dia, Anderson. Realmente Bom dia. eu pulei a parte que eu sempre falo com você. Mas como você está? Tá me tirando hoje, né? Como você está, meu querido? Estou bem, graças a Deus. Vivos, saúde. Mais um dia, graças a Deus. É porque o Anderson, ele chega, eu tava até comentando com ele, ele chega, parece que transferindo a piema dele todinha pra mim. Nossa senhora. Complicado, hein, Anderson? Complicado. É exatamente assim que eu fico quando o Anderson chega. Gente, mas vamos falar aqui também de outro destaque do site Imediato, que alguns bairros vão ser afetados, né? Vão ficar sem energia elétrica no dia de hoje. E esses bairros são Jorge Teixeira, Centro, Novo Aleixo, Planalto. Temos também ali uma área rural, lá o ramal Bom Destino. E o bairro Alvorada. Então, para você saber o horário direitinho, se é aí na rua da sua casa ou não, você pode acessar o site imediatoonline.com e assim ficar por dentro de tudo, de toda essa informação, no caso, né? Essas interrupções aí de energia elétrica é para fazer manutenção e melhoria da rede. Isso segundo a Amazonas Energia. E já vamos de notícia, porque ontem rolou muita coisa também na cidade. E o nosso primeiro caso de hoje foi feito pela Brenda Souza, a respeito de uma operação feita ontem pela Polícia Civil, operação chamada Infância Perdida. É um caso
que chega a ser inacreditável, mas são fatos que acontecem na cidade e nós trazemos para você. E agora, se você perder algum detalhe, nós vamos trazer as principais informações, principalmente deste caso que nós vamos acompanhar agora. Venha alcançar outras pessoas. Neste momento nós vamos falar, gente, para vocês sobre um caso que ocorreu. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, realizou a Operação Infância Perdida, onde esta ação resultou no resgate de 5 irmãs com idade de 2, 8, 10, 12 e 14 anos, que estavam sendo vítimas de abuso sexual pelo padrasto. Nós vamos colocar na tela para você. Tá na tela, Jonathan, é o momento em que a mãe dessas crianças foi presa. Você está acompanhando neste momento o momento em que a mãe dessas crianças foi presa. De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da DEPCA, a equipe policial tomou conhecimento dos crimes após uma denúncia feita por familiares que abrigaram a adolescente de 12 anos em sua casa, pois ela não aguentava mais vivenciar os abusos sofridos. Diante disso, foi solicitada à Justiça uma medida protetiva para ela e as outras 4 crianças. Durante o plantão criminal, imediatamente o Ministério Público representou pela prisão preventiva do casal, a qual foi deferida. Daqui a pouco nós vamos colocar para você a imagem do padrasto, ele que está foragido. No momento em que a polícia foi fazer a prisão, só encontrou na residência a mãe, a qual foi presa. E você vai conferir agora aí na tela a fala do delegado Guilherme Torres e da delegada Juliana Tuma sobre este caso. Comandada pela doutora Juliana, titular da DEPCA. Aqui eu queria frisar aqui o comprometimento da DEPCA. Nós temos falado aqui que ano passado foram 4.000 boletins de ocorrência relatando violência sexual contra a criança e adolescente. Isso demonstra a confiança da população no trabalho da DEPCA, que nós temos trabalhado para acabar com a subnotificação. São aqueles crimes que não são levados a efeito para fins de boletim de ocorrência e investigação. Todos esses boletins estão sendo investigados. Então, dessa vez, um casal suspeito de praticar violência contra 5 crianças, um crime absurdo. Essas crianças com a idade tenra, elas não tiveram qualquer oportunidade, porque aquelas pessoas que deveriam proteger são essas pessoas que estariam cometendo os abusos. A mãe, ela mesma entregava, a suspeita é que ela entregava as vítimas ao marido para que ele pudesse satisfazer a sua lascívia. Então, um dos suspeitos está foragido, nós vamos caçá-lo, nós vamos efetuar essa prisão para que a justiça seja feita, para que a gente possa trazer aí um pouco de paz para essas crianças. Quero também frisar que a participação do Conselho Tutelar, que fez o acolhimento, que participou com a gente na operação. Então, a Polícia Civil, em nome da Polícia Civil, a gente agradece a participação do Conselho Tutelar e todas aquelas pessoas que direta e indiretamente trabalham para que essas crianças possam ter uma vida com mais dignidade, uma vida com mais decência. A Polícia Civil, por intermédio da DEPCA, com apoio técnico operacional do CORE e também do Conselho Tutelar da Zona Leste 2, deflagrou hoje essa operação que batizamos de Infância Perdida, em razão de que a denúncia partiu de uma adolescente de 13 anos de idade que sofria todos os tipos de agressão, de violência nessa residência, com a participação ativa desse padrasto, com a conivência da mãe. Essa mãe, inclusive, chegou a entregar de presente a essa adolescente de agora 13 anos de idade, mas quando chegou a denúncia ela tinha 12 anos pra gente. E a partir de então iniciamos as investigações e identificamos que, na verdade, essa adolescente, ela tinha outras irmãs e agora nós identificamos 5 vítimas na mesma situação. Dentre elas, essa adolescente de 12, que na época tinha 12, hoje tem 13, a irmã de 14, a outra de 10, a outra de 8 e a outra de 2, que é filha biológica desse padrasto.
e que a quem também era abusada sexualmente. Elas eram agredidas também fisicamente, psicologicamente, tudo com a conivência da mãe. Quando eles levavam a conhecimento da mãe, ela dizia, não aborreça ele. Então, assim, isso tudo causou muita indignação na equipe. Nós representamos pela medida protetiva o plantão criminal, por intermédio do doutor Iranilson, promotor, o Ministério Público, representou pela preventiva, a doutora Scarlett do plantão criminal determinou a preventiva e não só a preventiva. O objetivo maior dessa operação hoje era resgatar essas crianças e cumprir a decisão judicial de que retirasse essas crianças da situação de abuso e restabelecesse o bem-estar delas, daí porque nós contamos com o apoio primoroso do Conselho Tutelar nessa ação e logramos êxito. Ocorre que nós conseguimos cumprir a prisão dessa mãe, mas esse padrasto continua foragido, ele não estava no local, ele está em local incerto e não sabido, e a gente conclama a sociedade a estar conosco nisso, porque nós não descansaremos enquanto nós não prendermos esse autor de estupro de vulnerável contra essas 5 vítimas tão pequenas, né, que sofreram atos e verdadeiros horrores na mão desse cidadão com a conivência da mãe. Então, o Conselho Tutelar teve conhecimento dessa denúncia através dessa adolescente que procurou a delegacia para formalizar a denúncia e desde então nós estivemos colaborando com a delegacia para fazer o resgate dessas crianças que estavam na companhia desse suposto abusador. Como vocês receberam essa denúncia? A própria adolescente foi até a delegacia com a ajuda de uma vizinha e prestou a denúncia. Essas crianças têm algum amparo familiar de outras pessoas que podem resgatá-las, podem ficar com elas a partir de agora? Nós estamos ainda fazendo a busca, mas a priori elas vão ficar no abrigo, no acolhimento. Conselheira, com relação ao local dessas crianças foram achadas, de abandono, como é que era lá? Não, elas estavam numa casa, na casa da mãe, né? A casa era uma casa simples, mas não caracterizava assim basicamente um abandono. Era uma casa onde lá aconteciam as violações. A informação que elas foram agredidas, elas chegaram lá no Conselho Tutelar com algum tipo de agressão, amostra, assim? Não, aparentemente não. Elas não estavam com nenhum hematomas pelo corpo, mas elas relatavam as agressões que aconteciam na casa. Vocês têm conhecimento se outras pessoas sabiam dessa situação? Então, o irmão sabia, inclusive, só que o irmão é menor de idade e ele já tinha cobrado da mãe providências com relação aos crimes que aconteceram com as crianças. São 5 filhos que essa mulher tem. Ademir Barbosa da Costa. Esse é o nome desse padrasto e desse pai. É isso mesmo, porque ele é pai biológico de uma das crianças, da menor, da caçula, de 2 anos de idade. Esse covarde, segundo a polícia, ele tem 50 anos de idade e agora ele encontra-se foragido. A Polícia Civil está atrás, está em busca dele e de acordo aí com as autoridades gerais aí, né, da Polícia Civil, tanto a delegada Juliana Tuma quanto o delegado geral adjunto Guilherme Torres, que declararam que não vão descansar enquanto não conseguirem prender este homem. Mais uma vez, para você que não está entendendo a história, é basicamente o seguinte: padrasto de 4 crianças e pai de uma. Da caçula de 2 anos, vou frisar isso. Ela tem apenas 2 anos de idade. Todas vítimas de abuso sexual cometidas por este homem. E detalhe, com o consentimento da mãe, aquela que deveria protegê-los, proteger todas essas crianças. E não, ela entregou uma das filhas, entregou de presente, como você viu aí a delegada Juliana Tuma falando a respeito desse caso. É um caso completamente revoltante. Ainda bem que essa mãe foi presa. Agora esperamos que a justiça seja feita, porque se ela aceitou, se ela entregou as filhas, ela também cometeu um crime. E além disso, nem merecia ser mãe. Desculpe-me falar aqui, mas a verdade é essa. Eu tenho um filho e o meu filho ele não sai nem do meu campo de visão quando eu tô com ele. E uma mãe permitir que um outro homem abuse de suas filhas é horroroso, é revoltante. E aí você, se você viu esse homem em algum lugar, se você sabe do paradeiro desse homem, você pode entrar em contato com o número que está na sua tela, 99962-2441 ou no 181. Entre em contato com o site imediato 99311-0060. Entre em contato com a rádio ZLZN
994858526. Sua denúncia também vai ficar em sigilo. Só pedimos ajuda para poder prender este monstro, esse monstro que está na sua tela. E vamos falar, gente, de outro caso. Ontem nós comentamos a respeito de uma reportagem que a Cristiana Tavares fez da criança de 4 anos que estava desaparecida. Essa criança foi encontrada, está de volta a casa e o Cadu Pessoa foi até a residência mais uma vez para mostrar a volta da Randara, e nós vamos acompanhar agora na sua tela. A Adriana com a Randara no colo, a netinha voltou para casa. Olha, só para você entender essa história, a Randara sumiu com a mãe dela. E a mãezinha da Randara, ela está se tratando de uma depressão e as duas desapareceram, né? Só que a mãe, ela chegou a ser encontrada mais cedo. Para você ter uma ideia, ela viveu também um pesadelo, viu? Imagina para essa mãe, ela sumiu e ela foi encontrada no quilômetro 20 da M010, né? Depois voltou para casa a mãe. E aí, o desafio era encontrar a Randara, que está aqui conosco, né? A Randara, inclusive, daqui a pouco vai contar de 1 até 10 em inglês para a gente, porque é super inteligente, é uma menina muito amável e muito amada, né, pela família. E tenho certeza que muita gente que veio aqui na transmissão também pegou um certo amor, um carinho por essa criança e ajudou muito no compartilhamento. E a gente queria agradecer a você que faz isso sempre que ouve a história de uma família que está angustiada com um ente que desapareceu. É importantíssimo que você faça isso, e isso, muitas vezes, gera um alcance muito grande. O Imediato tem 1.800.000 seguidores. A gente já fez transmissão onde uma pessoa desapareceu e viram dentro de um barco, navegando pelos rios da Amazônia, e o rapaz estava lá dentro do barco. E a pessoa avisou a família. Então, é importantíssimo que você compartilhe, que você comente, porque isso gera engajamento. E agora, a maior palavra, a principal palavra, creio que para a avó aqui, é qual, avózinha? Você fala para a gente, acredito que seja felicidade e outras nesse sentido, né? Sim, gratidão. Gratidão, em primeiro lugar, a Deus, né? A vocês, né, que se disponibilizarem em nos ajudar. E todos os seguidores que foram incríveis, assim, palavras de conforto, de carinho, de força, muita gente compartilhando, inclusive até hoje, né, estavam compartilhando, me perguntando se já foi encontrada, tudinho, e eu já entrar em contato com o Imediato para informar, né, que ela já havia sido encontrada, para passar essa informação para vocês, que no caso foram muito, muito importantes também nessa busca, né, por ela. Que tudo que eu soube foi através deles, dos seguidores. E como é que foi o contato? Você disse para mim, agora há pouco, que 1 hora depois, menos de 1 hora depois, entraram em contato com você. Foi um casal, entrou em contato comigo, me contando que tinha visto um caso de uma criança, né, que chegou na DEPCA com um policial e uma moça. Aí eles disseram que só viram, né? Estavam ouvindo mais ou menos a história. Aí a moça foi, entregaram ela lá na DEPCA e eles ficaram aguardando o conselho tutelar. Aí é só até aí que eles sabiam. Aí depois outra pessoa entrou em contato. Aí eu fui até a DEPCA. Quando eu estava chegando lá, outra pessoa entrou em contato comigo, já me informando que ela estava no abrigo, que o conselho tutelar levou ela para esse abrigo. Né? E que a gente só poderia pegá-la hoje, foi mais uma noite. Assim, deu para dar um soninho. É uma questão mesmo de organização do abrigo, porque ela dormindo, né? Já teria jantado, e não era para preocupá-la e coisa do tipo, e as outras crianças, né? Isso mesmo. Ela estava com as amiguinhas, né, minha filha? Ela fez um monte. Já fez amizades lá, já? Fez amiguinhas? Vai contar até 10 aqui em inglês pra gente, para o pessoal ver como você é inteligente, vai? Conta então pra gente aí, vai. 1, 2. É em inglês. Aí tá bom. Vai, começa do zero, vai. Vai. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, parabéns. Parabéns. Olha que felicidade.
É uma felicidade para a avó, né? E agora a família está completa. Que susto, né, que deve ter passado a senhora, né? Com certeza. Minha mãe, então... cadê ela? Até lá pra dentro, que só chora, né? Chorou muito a mãe. E hoje de manhã, quando viu a neta? Quando lembra, Deus me perdoe. Né, minha filha? Como é que foi esse tempo angustiante para você, para sua mãe, desde sexta-feira vivendo essa angústia? É porque assim, ela tem poucos, a mãe dela, né, no caso, tem poucos amigos, amigas, né, no caso, parentes são bem distantes, assim, prima dela moram muito distantes, inclusive para o Jorge Teixeira, né, onde elas estavam. Aí, assim, a gente tinha esperança de que ela estivesse na casa de alguém, né, como a gente sempre tem esperança. E assim, sempre confiando em Deus, né? Como eu falo assim, eu costumo não me desesperar, porque a gente tem que entregar nas mãos de Deus e confiar, né? Confiar que vai estar tudo certo, que vai estar bem, que Deus livra, guarda, protege, né? E foi assim, né, minha filha? Sim. E agora tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Nunca... É isso, na verdade, todo cuidado com criança ainda é pouco, porque criança tem aquele ditado que as pessoas mais velhas dizem, né? Criança cega a gente, é verdade. E aí esse caso é um pouco mais delicado também, porque a mãe dessa criança sofre com depressão, então tem que ter um cuidado até com as duas, na verdade. Se as duas estiverem juntas, a redobrar a atenção. Mas que bom que a Randara já voltou para casa, que bom que ela já está com a vozinha dela. Randara muito inteligente, muito linda. A inocência de uma criança é linda de se ver, gente, é linda de se ver. E é por isso que casos como esse que nós estávamos falando de estupro acaba revoltando, porque como que um monstro daquele consegue abusar de uma criança? Eu acho inexplicável isso. Mas nós vamos também falar a respeito de um outro caso que o Cadu Pessoa esteve lá no primeiro DIP na tarde de ontem. Cadu Pessoa, um ótimo repórter e muito paciente, se mostrou muito paciente durante essa reportagem. Nós vamos acompanhar agora, porque é um caso de um homem que esfaqueou uma pessoa lá no Japim. E nós vamos acompanhar agora detalhes na sua tela. Que esse homem foi preso. Mostra lá, Farol, mostra. Ele foi... Mostra, Farol. Foca no trabalho. Esse homem foi preso porque esfaqueou uma pessoa e ele roubou os pertences aqui, ó. Os pertences, de acordo com os policiais militares. Está aqui o BO. Mostra aqui. Olha a faca, olha as drogas, olha o dinheiro, olha o BO ali, ó. E olha a polícia militar, que é a fonte. Tá aqui, ó. Tá aqui o rapaz aqui, ó. Mostra ele algemado lá. Fecha na imagem dele. Mostra as tatuagens, mostra ele. E aí, vem os parentes e vem tentar agredir a imprensa, vem tentar intimidar. O nome desse homem aí a vítima é Wilson Ponce da Frota, de 48 anos. Esse preso é o Luiz Bernardo da Costa, de 34 anos. Tá aí, ó. Foi preso. A vítima sou eu, que está sendo ameaçada de morte. De acordo com os policiais militares, ele e mais um adolescente tomaram os pertences da vítima. Pode botar aqui, ó. Entraram na casa, tiraram essas coisas e eles foram presos com essa droga. Mostra aqui. Foram presos com essa droga, com essas facas, com esse dinheiro, esse celular. Tá aqui, os policiais não podem falar, os policiais militares que fizeram a ocorrência. Os policiais não podem falar porque é uma questão mesmo de protocolo da polícia militar. A polícia não fala porque não tem autorização dos comandantes, mas a polícia informa essa situação, está aqui. E ela, a mulher aqui ao lado, juntamente com os outros, disseram que a gente não iria abrir a live, a gente não iria mostrar aquele preso lá. Mostra lá ele, Farol, por favor. Vamos aqui. Vai lá, Farol, mostra lá ele. Aqui é o local para a imprensa. Você não fez isso não, amigo? Você... Só tá a moça aí, pô. O que foi que aconteceu com aquelas roupas lá? Essas roupas aí nós tiramos as coisas da moça lá. Você esfaqueou o rapaz? Esfaqueou? Ele me deu uma cadeirada aí. Quem foi que você esfaqueou? O cara me deu uma cadeirada, pô. Quem foi que te deu uma cadeirada? Uma cadeirada, o cara lá, que é safado lá, ó. O que aconteceu com a polícia? A polícia está errada? A polícia está inventando uma história? Pô, o cara que tá errado lá, aquele cara... Mas a polícia está errada. Tá errado, pô. Esse negócio tá errado, nada a ver não. Tá certo. Pode levar. Pronto.
Tá aqui, ó. A mulher filmou a gente, disse que a gente não ia abrir esse aqui também, ó. Mostra aqui, Farol. O que tu vai fazer com o repórter aqui? Fala. Cala a boca, seu cu. O que a senhora vai fazer com o repórter? Fala. Eu vou jogar um processo pra você. Totalmente descredibilizado. Por que vocês, ele foi preso e vocês querem intimidar a imprensa? Vocês querem impedir, vocês querem impedir as pessoas de terem acesso à informação. Por quê? Ele foi preso e esfaqueou uma pessoa. Pronto. Resolvido. Mostramos e eu falei para a senhora não aparecer na live. Eu falei. Está ao vivo agora. Obrigado a você que está conosco na transmissão. Jogue. Pronto. Jogue. Tá aqui, ó. Nós recebemos, como sempre o jornalista recebe, a informação da polícia dizendo que prendeu um homem. Eles acabaram de liberar um adolescente também que estava preso. Apreendido, na verdade. De acordo com a Constituição, ele é apreendido. E esse homem foi preso e ele esfaqueou uma pessoa, tá bom? Esses aí são parentes dele que esfaqueou. E os errados somos nós. Né? Os que tem que ficar calados somos nós. E você que está assistindo a transmissão não pode saber que essa belezura esfaqueou uma pessoa e, de acordo com a polícia, aqui ó, retirou esses pertences da casa da pessoa e estava levando, ó, embrulhou tudo e ia embora. E aí foi preso. É essa situação que a polícia informou para o imediato, está aqui, ó. Foi apreendida pela polícia 2 facas, foram apreendidas. Isso aqui é droga, gente, tá bom? Isso é droga, isso aqui é dinheiro e isso é um celular. E aquilo ali, ó, é um registro de ocorrência e está sendo apresentado, ele está preso. Não é o repórter, mostra para mim aqui. Vem comigo, Faraó. Não é o repórter que está preso, não é o Williams Faraó, e somos nós que somos agredidos. O nosso direito aqui não é respeitado, nosso direito de informar livremente. O direito do preso está sendo respeitado aqui, sabia? Está sendo. Os policiais, ó, só prenderam, estão calados, trouxeram, estão fazendo o trabalho deles. E os policiais militares, eles são uma fonte de informação confiável. São a fonte de informação. E a polícia está informando o papel do jornalista, do Faraó, que inclusive foi agredido aqui, né, Faraó? Você viu, meteu a mão aqui na câmera, ela ameaçou a gente, dizendo que a gente não ia abrir a live, e eu abri. Da maneira que eu estou aqui, eu abri a live e estou mostrando para vocês. E eu disse para ela, senhora, não venha agir dessa maneira, porque a senhora vai acabar aparecendo na transmissão e não tem nada a ver com a senhora, tem a ver com o rapaz, entendeu? A gente sempre faz esse trabalho. E ela mesmo assim, querendo mostrar que a força, ela ia impedir o imediato de trazer informação, ela entrou aqui na transmissão. Como você... A notícia era de que o homem esfaqueou uma outra pessoa, furtou alguns objetos ali, como você pode observar, era uma sacola imensa. E aí acabou virando uma cena de desrespeito com a imprensa, sem valorizar o trabalho do jornalista que estava lá em execução do seu trabalho, sendo interrompido, sendo agredido por familiares que não aceitaram que o seu ente querido estava errado. Se estivesse certo, não estava na delegacia e não estava preso. Verdade, fato e aceita. Só isso. Aí a senhora vai e diz na cara do repórter que vai processar. Ainda bem que foi gravado, tudo isso foi gravado, mas isso é apenas a ponta do iceberg do que acontece com a imprensa na rua. Porque muitas vezes em cenas de homicídio, em cenas de prisões, isso acontece corriqueiramente na rua e só o repórter que está na externa sabe disso. Então, diz respeito a você também que está nos assistindo e você, familiar. Gente, eu já tive pessoas da minha família que erraram. E nem por isso eu fui bater boca, bater cabeça com quem estava lá fazendo seu trabalho, não. Cada um com o seu BO, cada um com os seus problemas. Mãe que passa a mão na cabeça de filho, filho estando preso, complicado. É complicado, porque se não for preso vai ser morto. A verdade é essa.
o criminoso que está na rua, ou ele é preso ou ele é morto. Simples. Então, passar a mão na cabeça, minha senhora, é complicado. A senhora é mãe, já é uma senhora de idade, estava se prestando a esse papel, atrapalhando e agredindo os jornalistas que estão na rua. Complicado, hein? Olha, Heloísa, eu lembro bem da minha mãe me dizendo o seguinte: olha, se você vier me aprontar alguma de ser preso ou algo do tipo, esse tipo de pilantragem quando a gente é moleque, assim, esse tipo de estripulia, pois bem, eu não vou passar a mão na sua cabeça. Eu vou deixar você lá para você aprender a ser homem. Porque bandido e ladrão, esse tipo de coisa aí, eu não quero. E aí, se você... Ela sempre me ameaçava dessa seguinte forma. Então, muitos criminosos hoje estão aí, porque muitas das vezes é de pilantragem, é de safadeza, ou a mãezinha passa a mão na cabeça. Exatamente. Infelizmente, essa é a verdade. Essa cena foi lamentável. O Cadu teve muita paciência, minha gente. Então, imagina você tentando trabalhar e duas pessoas lá te ameaçando. Duas não, três, porque ainda tinha aquele cidadão que estava lá próximo, não sei o que ele é, desse que foi preso, mas estava lá próximo e claramente estava ameaçando o Cadu. Estava ameaçando o Faraó que também já passou uma situação dessa comigo. Bem complicado, hein? A Socorro Mafra tá aqui dizendo, tá bom de prender logo toda a família. E dava mesmo, eu acho que dava, hein? Que estavam fazendo até uma baderna dentro de uma delegacia, não estavam respeitando os jornalistas que estavam ali fazendo seu trabalho e sequer as autoridades policiais que estavam dentro da delegacia. Vejam só, virou um verdadeiro fuzuê aquilo dali. Uma cena lamentável. Gente, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que estão conosco e vamos seguindo de reportagem, porque ontem o Cadu também fez uma outra reportagem sobre um homem que furtava ali no centro da cidade. Nós vamos acompanhar agora. Alexandre Rodrigues de Sena está sem documento, os policiais ainda não sabem a idade dele. O Alexandre, com ele, os policiais acabaram encontrando isso aqui, ó. Ele está com 2 cordões de ouro, R$15 no bolso. E qual é, olha aí, também tem essa droga aí. E qual é o BO do Alexandre? Os policiais militares da 24ª SICOM, eles acabaram prendendo ele porque ele teria assaltado um homem que é um turista, né? Está passeando aqui na cidade de Manaus e teve o desprazer, né, de encontrar com esse rapaz. Ele deu uma gravata na vítima, que a gente não vai identificar, e puxou o cordão. A vítima gritou, pedindo ajuda. Como o centro está movimentado, isso daí aconteceu na rua Doutor Moreira, no centro. O centro está bastante movimentado e aí ele acabou que as pessoas seguraram ele. E aí a gente vai ouvir o que ele está falando aqui. E agora, preso, de novo, furto, te arrepende? Muito, mas é uma necessidade, né? Como é seu nome? Ivan, e o teu? Ivan Alexandre. Você está com necessidade de roubar? Não, roubar não, isso não é uma... Você deu uma gravata nele e puxou o cordão, ele falou? Não, na gravata só puxei mesmo, normal mesmo. Mas isso é necessidade? Não, a necessidade é a necessidade que o cara precisa, né? De dinheiro, das coisas lá em casa, alguma coisa assim. Isso é necessidade, né? Nunca pensou em trabalhar, não? Eu estava trabalhando, mas como tu vai pagar um aluguel com uma diária de R$60, devendo um aluguel atrasado desde a semana do Natal? Uma diária de R$60? Sim, uma diária de R$60, a senhora não Mas tá o preço de um Uber, né? A senhora é repórter, a senhora não sabe o que um trabalhar, não sei fazer. Mas você fez isso? Oi? A primeira vez que tu fez isso? Sim, primeira vez, só que tipo, esse roubo do cordão? Sim, primeira vez. Mas você tem 2 cordões aí. É um meu. E o outro? O entorpecente que está aqui, é entorpecente? Estava contigo? Isso, é meu, eu fumo maconha. Aí como foi ali no momento que tu pensou em assaltar o cara, do que passou pela tua cabeça? Por que tu imaginou de fazer isso? A necessidade correu mais grande, eu fui no desespero, né? Que o cara tá quase para me despejar lá em casa. Minha filha chorando, querendo comer alguma coisa, um x-salada, alguma pizza, alguma coisa assim, aí o cara foi. Me tira uma dúvida aqui, Alexandre. Tu me disse que tua diária é R$60. Tu trabalha quantas vezes na semana? 4 vezes. 4 vezes na semana? É. Não é o suficiente no mês para você pagar o aluguel e sustentar a tua família? Mas nem toda vez ele paga 60, né? Depende do movimento que a gente consegue levar cliente para a loja. Entendeu? Aí vai com R$30, R$40. Só que o almoço é pago por ele, né?
E agora nem vai conseguir mais levar alimento para casa, tá preso? Em nome de Jesus eu vou sair, eu creio. E depois que sair de novo? Porque já foi preso É uma por furto, vida tá que, sendo é uma preso vida por que a furto. gente vai levar, né? Não sabe o dia de amanhã, né? Então você acredita que vai voltar a fazer o mesmo? Não, eu acredito que eu vou sair, eu creio em Deus. Não falei que eu ia votar isso, eu tava falando outras coisas já. Vai tentar mudar então a partir de hoje? Em nome de Jesus, né, mano? É uma vida que a gente leva que não dá em nada, né? Alexandre de que tem quantos anos? Então, 28. 28 anos. Olha só, o Alexandre Tu agrediu ali a vítima, pô, na Não hora não agredi dava pra não, pedir. não agredi não. Ele falou que tu deu uma gravata nele. Tu acha que ia dar tempo de dar uma gravata e puxar o cordão e correr? Como que foi ali exatamente o que aconteceu? Então, qual a tua versão pra polícia não dizer outra coisa? Não tem outra versão não. Tem câmera lá, só puxar, vai ver. Eu só puxei o cordão dele normal e corri, não tem outra coisa. Olha só, a polícia te abordou. Eu corri por vários cantos, não consegui mais correr, tava correndo em círculo e me pegaram. Meu amigo, ainda bem que tu conseguiu ficar correndo em círculo e só te seguraram, porque quando a população pega para fazer justiça com as próprias mãos, é como diz aquele ditado, hein, Anderson? É salada. Não sobra nada, viu? Quando sobra, fica arrebentado. Mas, gente, ele deu uma gravata e puxou o cordão de um turista. Aí a gente entra num ponto de que Manaus é vista como uma cidade violentíssima. E é devido a essas situações aí. A pessoa vem, o turista vem para passear, para conhecer e acaba passando por um constrangimento, por uma humilhação, por uma agressão como essa. E aí, dentro da delegacia, o preso diz que foi por necessidade. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. E quer comer uma pizza com x-salada. Gente, é inexplicável como funciona a cabeça de algumas pessoas. Mas, pelo que ele estava falando ali, talvez ele realmente só estava desesperado, mas nada justifica cometer esses crimes, não é isso, Anderson? Justamente. Nada justifica. Pô, tem tanta gente. Acredito que você já teve outros trabalhos também. Até chegar a um patamar da sua vida, você precisa andar degrau por degrau. E se você não estudou, é pior ainda. Mas, gente, tem muita gente que não estudou e continua aí trabalhando. Tem aquela senhora que tá lá limpando o chão para ganhar o seu sustento. Tem gente que tá lá varrendo rua para ganhar o seu sustento. Isso não é humilhação, isso é trabalho como qualquer um outro. Agora dizer que vai furtar, que vai roubar por necessidade, chega a ser humilhante para a pessoa que está presa. No caso, este homem aí, novo, cheio de força, podia estar pelo menos carregando um cacho de banana daquele lá da Feira da Banana, hein? Justamente, porque não falta trabalho ali no ródulo ali de carregador. Exatamente. Então, é só arregaçar as mangas e colocar para jogo. Só falta coragem, é isso que falta. E vergonha na cara. Sejamos sinceros, vergonha na cara. E, gente, nós vamos falar também a respeito do desaparecimento de uma cadelinha. Quem tem seus pets sabe que a gente cria um amor muito grande. Então, é claro que é como se fosse realmente um ente querido da sua família que desapareceu. Imagina só o desespero. Eu tenho 3. Inclusive, o site imediato já fez uma reportagem da minha petzinha, da minha filhinha pet, da minha husky siberiana, que uma vez desapareceu e graças a Deus e a live que foi feita, foi encontrada. Tem muitos casos desse no imediato. E esse que o Eudógio fez ontem à noite é mais um caso. Eu espero que também tenha um desfecho bacana, que essa cadelinha consiga voltar para casa. Se alguém a pegou em algum lugar, que possa devolver, porque ela tem dona e a dona está triste, é óbvio, é lógico, gente. Nós vamos acompanhar agora a reportagem do Eudógio Gonçalves. Aparecimento de uma cadelinha, a Kiara, essa que você vê aí na tela do site imediato. A Kiara, infelizmente, está desaparecida aqui na capital amazonense. Kiara já está na família há 3 anos. A Kiara, ela saiu aqui na rua Visconde de Taunay. Ela foi acompanhando o vizinho dela.
Em um certo momento, o vizinho entrou em um supermercado, a Kiara atrás, e desde então a Kiara desapareceu. Kiara é um membro da família, né, muito querida, e a Jéssica, que é a proprietária da Kiara, está muito abalada, está desesperada por conta do desaparecimento dessa cadelinha que você acabou de ver aí na tela do site Imediato. Vários cartazes já foram espalhados aqui pela cidade de Manaus, né, a área do Manoa, aqui na zona norte de Manaus, e a gente entrou nessa com a Jéssica em busca da Kiara, essa que você vai ver agora, mais uma vez, aí na tela do Imediato. Vou conversar agora aqui com a mãezinha da Kiara, né, que já está há 3 anos aí na família. Kiara foi desde bebezinha, desde quando nasceu, a Kiara está na família. E a gente sabe, quem tem um cachorrinho sabe o quanto é preocupante um momento desse, né? Desesperador, a gente não se imagina sem a cadelinha, a gente começa a ter um apego muito grande com o cãozinho, e hoje a Jéssica está infelizmente desesperada porque a Kiara desapareceu. Jéssica, você faz um apelo a toda a população, tem muita gente assistindo nesse momento o site Imediato. Quem tiver com a Kiara, que devolva o mais rápido possível. Que nos devolva, você que achou a nossa cadelinha, que se perdeu lá no estacionamento do Nova Era, por favor, nos devolva ela. Ela tem dono, tá aqui a fotinho dela. Ela é uma cachorrinha inocente, ela foge, mas a gente sempre pegava ela aqui na rua. Ela come as coleirinhas dela, que a gente prende ela. Mas eu estou pedindo, por favor, que você vê nossa Kiara, você nos devolva ela, porque a gente está muito preocupado, sem saber onde ela está, com quem ela está. As informações que a gente tem é que ela foi levada de dentro do estacionamento do supermercado Nova Era, aqui na Avenida Max Teixeira, aqui próximo de casa. E essa pessoa, se estiver nos assistindo, por favor, entre em contato com esses 2 contatos aqui, ó, e nos entregue a Kiara, que a gente só quer a cachorrinha de volta. Já fizemos o BO, todo o procedimento que o supermercado pediu, né? Estamos esperando para liberar as imagens para que a gente consiga, né, identificar a pessoa que levou a Kiara. Tem um telefone agora que aparece aí na sua tela. Pode mostrar aqui, Yuri, pra gente, né? Por gentileza, pode virar aqui a tela para mim, né, para que eu possa ver o número aqui da Kiara, né? Aqui o número de telefone é 8436 5332. Atenção você que está com a Kiara nesse momento. Quantas pessoas estão nesse momento assistindo? Mais de 364 pessoas estão nesse momento assistindo o site Imediato. Você que está com a pequena Kiara, Kiara que tem 3 aninhos, a Kiara que tem 3 aninhos, um membro da família, liga pra gente aqui, pra Jéssica, 8436 5332 e o 9151 4646. Você que está com a Kiara, eu acredito que a Kiara esteja na residência de alguém, acredito que a Kiara está sendo cuidada por alguém, mas a Kiara, ela tem uma família. E aqui a Jéssica, que cuida da Kiara há 3 anos, está desaparecida. Tem uma informação que a gerente desse supermercado que você citou, ela relatou que teria visto alguém levando a Kiara, né? Existe ali uma... E se você aí do outro lado viu a Kiara em algum lugar, sabe de alguém que está com a Kiara dentro de casa, entre em contato também com o site Imediato 993110060, Rádio ZLZN 994858526. Entre em contato. Gente, é uma pet, mas é da família. Mais uma vez, quem cria animais sabe o amor que a gente tem por eles. Então, é membro da família, não tem como deixar pra lá como se fosse um objeto qualquer que perdeu por aí. Não tem como. Então, eu espero que a Kiara volte pra casa, volte para os seus donos, que a Jéssica tá mal, hein? Mas é super compreensível. E vamos falar também a respeito de mais uma situação. Olha aí, ó, 3 jovens, 3 gatas, Anderson. 3 coisas boas aí que foram presas portando drogas no centro da cidade.
Ontem estava movimentada aquela área, hein? E o Eudógio Gonçalves também foi até lá. E nós vamos acompanhar a reportagem agora. 3 jovens acabaram de ser presas com uma quantidade de entorpecente. Só quem vai dar mais detalhes sobre a prisão dessas 3 jovens é o Tenente F. Cláudio. Tenente, primeiramente, parabéns à ação da polícia. Patrulhando, as 3 estavam em atitude suspeita. A abordagem, a casa caiu. Justamente, a Polícia Militar sempre levando a sensação de segurança pública para o cidadão. E a guarnição da Polícia Militar, durante o patrulhamento ostensivo, preventivo, na Avenida 24 de Maio. Então faz de novo. Polícia, a gente lá na rua 24 de maio, nós estamos ao vivo nesse momento. A gente vai mostrar aí a imagem dessas jovens que foram presas. Rua 24 de maio foi onde aconteceu a abordagem. Isso, a abordagem foi feita na rua 24 de maio. A viatura da Polícia Militar estava passando no local. As 3 suspeitas, né, 3 mulheres estavam nervosas. A guarnição da Polícia Militar então observou essa atitude suspeita, realizou a abordagem nelas e com elas foi encontrada essa quantidade de material entorpecente, dentre supostamente, né, maconha e alguns pinos aí de possivelmente cocaína também. A Polícia agora Civil vai verificar se enquadra num crime ali, possivelmente de tráfico de drogas. Agora é a cargo da Polícia Civil. Justamente, agora elas estão sendo apresentadas aqui no primeiro DIP, né, e vai ser apresentadas aí à autoridade policial. Obrigado, Tenente F. Cláudio. A gente vai mostrando ali agora as jovens que estão aqui na parede do 1º Distrito Integrado de Polícia. Quando é ao vivo, acontece. É normal, Tenente, mas muito obrigado também pela entrevista. Gente, 3 jovens, 3 pessoas que também poderiam estar trabalhando, mas não. Aí olha a vergonha para a família, mais uma vez. Ainda bem que dessa vez foi bem tranquilo para mostrar, mas fato é que foram presos ali no centro da cidade, portando droga e é um crime. Olha aí as 3 peças, uma ainda com decote, hein, Anderson? Tava bom para ir para uma festinha, né? Um forró, claro. A outra, estavam todas arrumadas, gente. Iam curtir a noite, estavam com aí cocaína, que é pra ficar esperto, e aquela maconha que é pra valorizar a noite. Será? A mente, é claro. Mas a casa caiu, foram presas. É lamentável. Eu, como mulher, pra ver uma imagem dessa, é lamentável, gente. Poderia estar em casa, ao menos, fazendo arroz. Ou fazendo as unhas, né? Sim, claro. Ou melhor. Aí o Anderson me tirou completamente agora da minha concentração. Lembrando o caso lá da grande Fabiana, que foi fazer as unhas. Acontece, gente. Mas vamos a mais uma reportagem com o Eudógio Gonçalves. Foi ontem lá na comunidade Fátima 1, onde um homem foi assassinado em via pública, e nós vamos acompanhar agora. A participação, o imediato foi acionado para a Rua Jerusalém, porque aqui os moradores ouviram uma sequência de tiros. Ao saírem de suas casas, avistaram um homem jogado ao chão, sem vida. Ele está um pouco após essa viatura da 27ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia. Os militares que estavam fazendo patrulhamento aqui na área. Os moradores saíram de suas casas para saber o que estava acontecendo. Como eu disse, se depararam com um homem sem vida. A equipe da Polícia Militar são várias viaturas da PM. 1, 2, 3, 4 viaturas da 27ª SICOM, porque a área do Fátima é considerada uma área perigosa e por esse motivo foi necessário o acionamento de todas essas viaturas para fazer o cerco aqui a essa ocorrência. A equipe do IML já foi acionada juntamente com a perícia criminal para fazer o recolhimento do corpo desse jovem.
Aqui na área prevalece a lei do silêncio. Ninguém viu nada, ninguém prefere comentar absolutamente nada sobre esse fato. A única coisa que eles relatam para a gente é que somente ouviram um barulho de tiros e ao saírem de suas casas acabaram avistando esse jovem sem vida aqui ao chão. Muito sangue espalhado aqui pelo local, tiros direcionados contra a cabeça desse rapaz. Como eu já disse, ele não é morador aqui dessa área. A lei do silêncio prevalece em muitas áreas de Manaus que são aí, ainda não são 100% dominadas pelo tráfico. E Deus queira que jamais serão, porque esperamos que a Secretaria de Segurança Pública esteja aí para sempre colocar para cima desses criminosos. Mais ainda falando sobre esse caso, o delegado Gerson falou também a respeito do que foi colhido ali no local e nós vamos acompanhar agora. Jerusalém, nós vamos conversar agora com o delegado Gerson, onde ele vai dar mais informações e detalhes. Preliminares passados pela Polícia Militar por volta de 11 horas da noite. E essa é uma versão que chegou, mas que é versão essa que será devidamente apurada, investigada. Aparentemente, 3 suspeitos mais a vítima vinham juntos do hip rap quando teria ocorrido um aparente desentendimento. 2 suspeitos teriam disparado a arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito, os 3 suspeitos, 2 teriam corrido por um lado da rua, o outro subiu a rua, empreendendo fuga. Vale ressaltar que até o presente momento trata-se de vítima não identificada. Vamos empreender todos os esforços no sentido de identificar a aludida vítima para que os familiares venham. E foram encontrados vários disparos de arma de fogo no corpo da vítima, ao todo, se eu não me engano, 9 disparos de arma de fogo. Um homicídio com características nítidas de execução. E ressaltando que a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai envidar todos os esforços para investigar esse homicídio, para elucidar a motivação e a sua autoria. Mais um homicídio, mais uma execução, dessa vez lá no Fátima 1, até naquele momento ainda não tinha identificação, né? Seguiu para o IML, fazer todos aqueles procedimentos. Mais um caso aí para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que deve investigar o caso e posteriormente dar também uma satisfação à sociedade de Manaus, à família também, porque querendo ou não, essa vítima aí tem a sua família, então... Mas a gente sabe que geralmente esses crimes estão relacionados ao tráfico de drogas. Infelizmente, a verdade é essa. Facções criminosas, tráfico de drogas e, como o próprio delegado falou, um homicídio com característica de execução. 9 tiros, a maioria na cabeça. Então agora realmente segue o caso para a DHS, que vão investigar e assim esperamos que consigam chegar até os autores ou o autor desse crime. Gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até o momento. Muito obrigada mesmo. Vou dar um bom dia aqui a Miranda André, que estava com a gente. André Miranda, no caso, né? Israel Cardoso, Zil Vilaça, Socorro Mafra, Ana Célia, que está lá em Goiatuba. Muito obrigada, viu, minha querida? Um bom dia também para você, uma boa semana a todos vocês que estiveram conosco até aqui. Lembrando, 993-11-0060, número do WhatsApp do Imediato, e também 994-85-8526, Rádio ZLZN. Acesse as nossas redes sociais, siga as redes sociais, que é para você se manter informado. As transmissões vão até 1h da madrugada, então é muita coisa que tem e você também vai poder acompanhar. Mais uma vez, muito obrigado. Nós voltamos amanhã com mais informações, com as principais informações. Tudo certo, Anderson? O Anderson, ele vai tomar café. Não só ele, mas como eu também. Eu quero te agradecer e te desejar uma ótima semana, uma ótima terça-feira e até amanhã.